Resumo da semana. E o repórter Antônio Vital, que é o nosso setorista na cobertura jornalística das votações em plenário, já está aqui conosco. Esta semana, o tema principal do cardápio dele é a reforma tributária, que é considerada uma das prioridades do Congresso Nacional em 2023. Vital, seja bem-vindo. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom? Ouvintes da Rádio Câmara, quem está nos assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais da Câmara. Pois é, se você perguntar para qualquer líder de qualquer partido aqui na Câmara, qual é a prioridade do ano, a resposta, uma das primeiras respostas, com certeza, vai ser a reforma tributária. E também é uma das prioridades do governo. Tanto que o presidente Lula, quando veio na posse e depois com a mensagem do governo no início dos trabalhos no Legislativo aqui, reforçou que a reforma tributária é uma das prioridades desse mandato. Essa reforma tributária já é discutida há muitos anos, você lembra, a gente já fez aqui várias coberturas de várias propostas diferentes, de vários deputados diferentes, e tem uma que está em tramitação há 3 anos, que a Câmara está pegando como base para tentar desenhar uma proposta de acordo, que seja pelo menos consensual, inclusive envolvendo outras 2 propostas que estão em tramitação no Senado. Para isso, foi criado um grupo de trabalho com 12 deputados para analisar essa proposta que está em tramitação aqui na Câmara, tentar incluir algumas medidas previstas nas propostas que estão em tramitação no Senado. E, inclusive, o relator dessa proposta, o deputado Agnaldo Ribeiro, é o mesmo da PEC, ou seja, da proposta de emenda à Constituição, que já estava em tramitação aqui. Só que esse grupo de trabalho já começou a gerar polêmica antes mesmo de começar. Já tem 2 reuniões marcadas para essa semana que vem. Porém, há um questionamento feito pelo Partido Novo a respeito dessa forma de tramitação da reforma tributária. Eles apresentaram uma questão de ordem, a deputada Adriana Ventura, que é do Novo de São Paulo, questionando a criação do grupo de trabalho e pedindo que, no lugar do grupo de trabalho, fosse criada uma comissão especial. Qual a diferença? O grupo de trabalho tem apenas 12 deputados. E ela alega que seria muito mais representativo que esse assunto fosse tratado numa comissão especial. Ainda não existe resposta da mesa diretora da Câmara a respeito dessa questão de ordem. Isso deve ser discutido essa semana que vem no plenário. Porém, isso é uma amostra da complexidade de uma proposta que até hoje não conseguiu avançar muito, porque ela envolve interesses muito variados dos estados, dos municípios, da União, a respeito da repartição dos tributos, de vários setores da economia hoje que dependem, que se sentem, em alguns momentos se sentiram prejudicados pelas propostas que estão em andamento. Então, a questão feita pelo Novo a respeito da criação do grupo, ela envolve uma reclamação sobre a representatividade desses 12 membros escolhidos para compor. Eles dizem, por exemplo, que tem 3 deputados do Amazonas nesse grupo de 12. Seria desproporcional. Seria desproporcional, não seria representativo da federação, né, se você pegar todos os estados. Alegam, por exemplo, que não tem nenhum representante dos estados da região sul. Não tem nenhum do Rio Grande do Sul, nenhum de Santa Catarina, nenhum do Paraná, etc. Mas se você for pegar a composição desse grupo de trabalho, esses 12 deputados, cada um é de um partido diferente. Então, os principais partidos, pelo menos os de maior bancada, estão representados. Tem um do PSOL, do PSDB, do PSD, do Republicanos, do PP, do PSC, do PSB, do PL, do PDT, do MDB, do PT e do União Brasil. Se você for pegar por estado, o estado que tem mais deputados nesse grupo é o São Paulo, com 4. Em seguida vem o Amazonas, com 3, que é justamente a reclamação do pessoal do Novo. E Minas Gerais tem 2, e Paraíba, Goiás e Ceará tem 1 cada um. Enfim, é uma discussão que está acontecendo no plenário. O que se imagina é que o critério mais forte foi a distribuição partidária e não a distribuição geográfica, né? Exatamente. Agora, para você ter a ideia de como é complexo essa discussão aí. A ideia aqui na Câmara é que isso seja levado a plenário ainda esse primeiro semestre, né? E o que é essa reforma tributária? O texto principal que está sendo usado como base é um apresentado pelo deputado Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo, 3 anos atrás, 2019. A grosso modo, o que ele faz? Porque hoje você tem centenas de regras fiscais no Brasil todo, se você for contar os estados, a União, etc.
o que ele faz é simplificar, tentar simplificar esse sistema, que é considerado muito complexo, que as empresas têm que manter um monte de gente para ficar cuidando de contabilidade, pagamento de impostos, etc, etc. Eles querem reduzir, extinguir vários tributos e substituir por 2. Então, ele extingue, por exemplo, o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. E aí, no lugar deles, vão ser criados 2 impostos. Um chamado Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, chamado IBS, que vai ser de responsabilidade dos 3 entes da União, dos estados e dos municípios, e outro chamado Imposto Seletivo, que vai ser só federal. Esse imposto seletivo vai incidir sobre alguns produtos, por exemplo, que se quer que reduza o consumo, por exemplo, álcool, cigarro, etc. Então, o governo federal pode botar uma alíquota alta para esses produtos. Os outros, o sistema previsto aqui, esse outro imposto, que é o IBS, que na Europa se chama IVA, em alguns países se chama IVA, que é o Imposto do Valor Agregado, ele substituiria esses 3 impostos, mas seria desenhado uma forma de que o governo federal, os estados, os municípios definissem as alíquotas. E aí ia passar por um comitê para ver a distribuição disso aí, etc. Tem as 2 propostas no Senado que falam mais ou menos a mesma coisa, com algumas diferenças. E o que se pretende aqui na Câmara é tentar chegar a um consenso, que não é muito simples. Por quê? Porque os estados temem perder a arrecadação a partir da distribuição que é feita pelo governo federal. E vários setores da economia temem também ter que pagar mais impostos. Então é uma discussão muito complexa mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Deve ser retomada essa semana. Já tem reunião marcada para esse grupo de trabalho para terça e para quarta-feira. Serão as primeiras reuniões. Até lá já deve ter alguma resposta da mesa diretora a respeito dessa questão de ordem levantada pelo pessoal do Novo. E é isso, a reforma tributária mal recomeçou e já está dando polêmica aqui na Câmara, é isso. Pois é, e o fato de ter um novo governo também a discussão toma outros rumos, às vezes, porque em cada governo também, no executivo, se tem posições diferentes sobre a reforma tributária, sobre como é que vai ser essa repartição dos impostos, não é? Porque, não sei se você se lembra, mas no ano passado, no segundo semestre, o governo, ainda no governo Bolsonaro, aprovou uma emenda à Constituição, que é uma PEC, que reduziu, por exemplo, o imposto sobre combustíveis, energia elétrica, etc. Que todos esses serviços e produtos foram considerados de prioridade para o cidadão. Essa é uma discussão também que vai acontecer, porque, como são muitas regras e muitas leis muito pontuais a respeito de vários produtos, o que se pretende agora é tentar unificar as regras e acabar, por exemplo, com alguns subsídios que existem. Tem que se resolver essa questão do ICMS dos combustíveis, que é uma coisa que os governadores reclamaram muito, porque perderam a arrecadação. A arrecadação do ICMS, depois que os estados arrecadam esse dinheiro do ICMS, esse dinheiro, por exemplo, vai para a educação, para a saúde, nos estados e nos municípios. Então, quando você reduz o ICMS sobre um produto que é importante, como os combustíveis, sem ter um outro tipo de compensação, segundo os governadores, isso influi diretamente na capacidade dos estados de investir em educação e investir em saúde. Então, assim, tudo isso tem que ser resolvido, tem que ser decidido numa reforma tributária que abranja todas essas questões. Por isso que a reforma tributária, que é discutida há anos aqui no Congresso, sempre ela começa a evoluir e para, começa a evoluir e para. E vamos ver se agora, dessa vez, já que é uma prioridade de todos os setores, pelo menos aqui na Câmara e do governo federal, alguns setores da economia também, vamos ver se ela avança. O problema é, todo mundo defende a reforma tributária. O negócio é saber qual reforma, porque ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer perder a arrecadação, ninguém quer pagar mais tributos. É isso. Ok. Vital, muito obrigado pela sua colaboração, mais uma vez, pela sua participação aqui no resumo da semana, e a gente vai esperar esses desdobramentos da reforma tributária. Eu que agradeço, aguardo vocês semana que vem, a gente conversa mais. Ok, um abraço.